Olá pessoal, bem-vindos de volta. Este ensinamento vai entender o ICT devido ao swing. Ok, o ICT Jutsu Swing. Quais conceitos de ICT serão usados neste módulo? Vou apresentar o ICT Jutsu Swing. Vou definir o que o ICT devido ao swing realmente é. Vou mostrar sua utilização em condições de alta e utilização em condições de baixa. Ok, apresentando o ICT Judas Swing. Tudo bem, então o swing de preço que define a seção de Londres alta ou baixa é muitas vezes um link de e preço energético, agora muitas vezes será uma corrida em paradas ou pode estar retornando a um nível de preço-chave, qualquer um pode ser a base para este rápido pico no preço, tendo um período de tempo maior. Entendendo e implementando a análise de período de tempo maior para determinar em que direção o ICT Jutsu Swing se formará se você olhar o gráfico à direita aqui. Basicamente adicionei mais dimensão e detalhes a um gráfico anterior na série de ensinamentos aqui. Adicionei alguns pontos de referência diferentes que ajudarão a solidificar o entendimento que cria a luta e a baixa diárias, a abertura, a alta, a baixa e o fechamento em uma vela diária. Comecei sua jornada em meus conceitos de TIC com um menor período de tempo possível, que é esse pequeno segmento de ação de preço de uma perspectiva intradiária. Porque se você puder entender isso e à medida que avançamos na análise de períodos de tempo mais alto, se verá que essas ideias são, na verdade, fractais e se formam em todos os períodos de tempo porque é definido o swing do Jutsu de T. E se, antes de tudo, você começa a caçar o swing de Judas à meia-noite. Horário de Nova York. Ok, então este é um preço de abertura de Nova York e termina às 5 horas. Horário de Nova York, e essa é basicamente toda a janela de 5 horas que será utilizada para Antic. E para esse movimento de preço. Agora, não estou sugerindo que todos fiquem acordados a noite toda esperando que às 6h20 de Judas apareça. Há algumas coisas que você procuraria. Obviamente, mas não posso cobrir tudo em um ensinamento. Então estou dando a você em pequenos pedaços. Mas na maior parte entre meia-noite. Horário de Nova York, às 5h00. Horário de Nova York haverá uma forma alta ou baixa para a faixa diária. Agora, entendemos que normalmente é com base na alta de Londres. Orlin é baixo formando agora o balanço de Judas é um degrau falso que engana os traders que não mentem. Em a verdadeira direção do dia isso vai acontecer por meio de uma análise de prazo maior e implementa. Nudo e sonação do preço intradiário. Aqui temos um exemplo de um balanço de Judas e agora vou ensinar a vocês a implementação dele em condições de alta. Ok. Então aqui temos o gráfico do euro-dólar e quero que vocês observem que temos a faixa asiática aplicada, tá? Temos a delimitação da meia-noite em Nova York. Também destaquei o preço de abertura à meia-noite. Então este é o preço de abertura de Nova York. Então sempre que você me ouvir me referir ao preço de abertura de Nova York, é esse preço, ok? Seja qual for o preço de abertura exatamente à meia-noite. Horário de Nova York, eu desenho isso por volta das 11 horas da manhã. Obviamente vemos a faixa asiática alta. Faixa asiática baixa. A premissa é que já teríamos que chegar a uma análise que se presta bem a preços de alta para o euro-dólar para este dia em particular. Se tivermos essa suposição e nos mantivermos firmes. Se você quiser, sobre apenas fazer uma negociação com base no que vou sugerir a você aqui em seu demo. Extração posso pensar que você verá que há um fenômeno repetitivo de inconsistência se você aplicá-lo. Não lhe dará uma negociação todos os dias para praticar. Lhe dará uma configuração algumas vezes por semana se você olhar para os principais que são acoplados. Com um dólar-euro, dólar. Cabo, dólar australiano, dólar. Iene, há 4 mercados se você apenas observá-los.
lhe dará uma ampla gama de cenários potenciais onde esse tipo de coisa se forma agora. O que vocês dois balançaram aqui e como isso é implementado em um cenário de alta? Estamos procurando uma faixa asiática que esteja em uma consolidação apertada. Procuramos uma corrida inicial. Os comerciantes de viagem. Então as paradas de compra estão ocultas. Os comerciantes Arnelli Long querem um rompimento. Esperamos que o mercado negocie abaixo da faixa asiática para fazer as paradas. Antecipar alguma medida de varredura de 10 a 20 pips ou mais. Mas esse movimento abaixo do preço de abertura que este é na verdade o swing de Judas do ICT. Agora este é um swing de Judas de alta e cria mínima do dia dentro da seção de Londres. A mínima de Londres acaba se tornando a mínima do dia real. Então o que procuramos é obviamente uma premissa de período de tempo maior de que estamos antecipando. Alta ou um fechamento mais alto no dia e esperamos. Esperamos por um cenário em que a faixa asiática seja acionada ao executar as paradas acima da alta da faixa asiática. Ok, este é o primeiro nível de manipulação e então antecipamos um movimento abaixo do preço de abertura, de preferência. Queremos ver uma negociação abaixo da baixa da faixa asiática. Se você fosse negociar logo abaixo dessa baixa da faixa asiática como uma entrada e usasse uma quantidade respeitável de pips em termos de uma parada, isso poderia levá-lo a uma negociação muito boa abaixo desta baixa da faixa asiática até um certo GRA. O de suporte e a velha negociação de ICA para você. Ideias clássicas de suporte e resistência também seriam úteis aqui. Mas no longo e no curto prazo. Queremos ver uma medida de movimento abaixo do preço de abertura. Ver a queda real abaixo do preço de abertura é um ICT devido ao swing quando os mercados estão otimistas. Caso contrário, qualquer pequeno movimento abaixo dele como este aqui. Isso não iniciaria um bom swing de Judas. O swing de Judas é o primeiro que leva os traders para o lado errado e então ele cai abaixo da baixa da faixa asiática e todo esse movimento. Pequeno preço de abertura. É exatamente o ICT Judas Swing meu ensino inicial a ele quando eu estava ensinando sobre pips de bebê. Quando eu estava fazendo vídeos para aquela comunidade. Foi imediatamente arrebatado por muitos comerciantes e disse bem. Este é o swing para fazer ou aquele é um swing de Judas e eu não dei a você os detalhes que estou dando. Do a você aqui ok, então há um elemento específico que tem que estar lá. Caso contrário, não é um swing de Judas. Ok, e por que eu o chamei de swing de Judas? Tento ensinar esses conceitos aos meus filhos e invento pequenos títulos interessantes para certas coisas como blocos de ordem e novos swings de jutsu e coisas assim. E isso apenas me ajuda a criar uma linguagem para eles aprenderem um fenômeno que faz sentido porco. E você sabe que os pastores de ovelhas usavam uma cabra Judas e a cabra Judas conduzia as ovelhas para o matadouro, mas a cabra Judas se afastava antes de entrar no matadouro. Enquanto as ovelhas continuavam amavando e... Obviamente, você sabe o resultado. Você obtém costeletas de cordeiro. Então a mesma premissa é vista na ação do preço. Onde eles introduzem um rompimento falso aqui. Mas então o bode de Judas lidera a ação do preço para baixo e os comerciantes que vêm só querem ir. R curto, eles vendem, vendem. Vendem, vendem e isso é realmente a coisa errada a fazer. Os preços reais vão para o outro lado depois de cair abaixo do preço de abertura. Então o que estamos procurando é o elemento de um swing de alta de Judas e um pop acima da máxima da F. Baixa asiática, em seguida. Uma queda abaixo do preço de abertura à meia-noite e, em seguida, abaixo da mínima da faixa asiática quando isso ocorre. Esse é o swing real de Judas que é uma alta. Agora é assim que parece sem nenhum desses elementos na ação do preço que você pode ver. Provavelmente não damos muitos detalhes para você. Mas novamente nós o adicionamos de volta. Deixe isso queimar, você pode ver que dá muito mais clareza sobre o porquê de o preço estar fazendo o que está fazendo. Ok, agora vamos definir o ICT devido ao swinging para um cenário de baixa. Ok, então estamos olhando para o dólar CAD aqui muito semelhante ao que acabamos de mencionar no para
Nerior, você é $1 agora. Estamos olhando para o dólar CAD com uma ideia muito semelhante. A ideia de intranet dia era uma baixa de prazo maior. Então antecipamos um fechamento mais baixo com base em o que antecipamos de um período de tempo maior. Diariamente ou semanalmente. Mas para este exemplo novamente a pequena consolidação apertada da faixa asiática. Queremos vê-la cair, os traders de viagem intram imediatamente correm para o outro lado da alta da F. Faixa asiática, esse movimento acima do preço de abertura acima da alta da faixa asiática. Que é o balanço de Judas, este é o movimento falso ou armadilha que eu uso nas configurações de Londres. Agora essa não é a única configuração. Mas essa é uma característica das configurações que eu uso agora. Imediatamente alguns de vocês vão dizer: bem, você está segurando as coisas. Michael, isso não é justo. Bem, é por isso que tem uma mentoria. Ciente aqui que se você olhar seus gráficos de preços. Ok, mesmo que você não esteja negociando ao vivo com sua conta demo. Procure essas coisas em retrospectiva. Por que imprimi-las e criar um registro de estudo de como são esses dias individuais? Isso criará uma referência histórica em sua memória e, embora você não estivesse serialmente nesses movimentos, se você for capaz de assistir à ação do preço ao vivo, começará a ver quando isso deveria estar acontecendo novamente. A premissa número 1 para isso quando está em baixa. Queremos antecipar preços mais baixos. Momentum mais baixo, então dessa forma estaremos procurando depois da meia-noite. Horário de Nova York, queremos ver o preço inicialmente cair abaixo do nível da faixa asiática. Quando isso acontecer, estamos prontos para esperar e antecipar a corrida de volta acima da máxima da faixa asiática. Quando isso acontecer e ultrapassar o preço de abertura naquele momento aqui mesmo nesse tabela, isso se torna um balanço de Judas porque agora está levando as pessoas para o lado errado. Porque já chegamos a um tom de baixa no mercado. Então nossa análise está sugerindo preços mais baixos. Enquanto qualquer alta intradiária neste horário do dia deve ser vista como uma alta suspeita ou um movimento falso, vai subir aqui. Deixar todo mundo animado. Observe que a maior parte da energia é vista com ela fazendo a alta do dia. Este é um movimento lento e letárgico abaixo. Isso é típico, pare de correr abaixo da mínima da faixa asiática. Aqueles detentores de posições vendidas que estão negociando a descoberto agora em um rompimento. Suas paradas serão classificadas acima aqui. Tipo de cenário de 10 a 20 pips para se desenrolar. Que tal até onde ir para balançar? Você alcançará as características da alta de hoje e então se afastará rapidamente. Isso é um sinal característico revelador de que os comerciantes agora foram presos e qualquer retorno. Isso tudo que estou vendo é um retorno da faixa asiática de volta à alta não lhes dá a oportunidade. E de ver preços mais altos então acelera rapidamente indo para baixo na seção de Nova York. Então espero ter dado a vocês um pouco mais de detalhes e insights sobre o que torna uma boa asa de Judas. Na verdade não é nada mais do que isso. Basta assistir ao vídeo algumas vezes. Os elementos e características dela são muito simples. Você quer ver a manipulação primeiro quando está em baixa abaixo da faixa asiática. Bem, então suba acima do preço de abertura meia-noite e então passe pela alta da faixa asiática. Uma vez que isso aconteça, essa é uma oscilação de Judas. Você pode demonstrar isso ou fazer alguns testes de retorno e ver como isso funciona muitas vezes quando você tem um tom de baixa de uma perspectiva de tempo difícil. Esse é o tipo de movimento que você verá. Ok, e outro sinal clássico de que você está certo é se começar a se mover agressivamente para a longede. Sassa alta porque agora já fez seu trabalho. Ovelhas estão sendo abatidas. Então espero que você possa examinar os gráficos e encontrar muitos exemplos dessa mesma coisa contact. Eu acho que se você olhar para uma grande amostra de dados, digamos que você sabe de 3 ou 4 meses e escolhe alguns pares, você verá que isso é de fato o que realmente acontece no mercado e é muito interessante ver isso ao ver. Eu nunca perco o interesse quando se tratar de assistir às configurações de Londres porque é um fém. O menos repetitivo, é bem clássico. Continua em termos de consistência. Mas, novamente, tente não acreditar que isso vai se formar todos os dias porque não vai acontecer. Pessoal, haverá momentos em que eu configuro isso.
Isso está realmente carregado a seu favor para ver negociações mais baixas com um fechamento mais baixo. Ou um fechamento mais alto quando otimista, e esse é o tipo de cenário que estamos procurando agora. Aqui está a conclusão disso. Se você não vir esse fenômeno acontecer, provavelmente é melhor ficar fora do mercado porque você quer negociar na condição mais alta provável. E, na minha opinião, se você está procurando configurações de Londres, esta é uma das melhores coisas a se procurar e uma das marcas registradas das excelentes sessões de L. Londres.